nossas enfermidades e sofria Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a Ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre Ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha diante dos que a tosquiam, Ele não abriu a boca. O criminoso Barrabás foi absolvido e o inocente Jesus foi condenado. O inocente é massacrado por ser justo, mas ele vence pela sua firmeza e coerência diante da violência e dos sofrimentos. Jesus foi preso sem ordem de prisão e sem sentença judicial foi detido e condenado à morte. Realiza-se a profecia de Isaías: foi atormentado pela angústia e foi condenado. Ele levava os nossos sofrimentos, apresentou as suas costas aos que queriam lhe bater, ofereceu a face aos que queriam arrancar-lhe a barba, e não desviou o rosto dos insultos e dos escarros. Jesus se entrega à morte num ato de plena liberdade e total doação. Ninguém me tira a vida, disse Jesus, eu a dou livremente. A cruz, sacrifício supremo da redenção, é sinal do amor de Deus e sinal de salvação para todo o gênero humano. Jesus Cristo, Cordeiro imolado pelos nossos pecados, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados, disse o profeta Isaías. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos, ó Pai, seu Espírito, cumprindo inteiramente a vossa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro, proclama a liturgia da Igreja. À luz de Cristo,
ilumina nossas mentes e nosso coração e aponta caminhos para a história da humanidade, pois a vida venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Por sua cruz, Jesus atingiu as raízes do mal e do pecado presentes na vida dos seres humanos e na própria história da humanidade. Por seus sofrimentos, Cristo se solidariza com todos os sofredores da humanidade. Com sua morte na cruz, Jesus nos revela o sentido de nossa vida e de nossa morte. Assim como a morte de Jesus é o sinal mais sublime do seu ato de entrega por amor, também a nossa morte deve ser vista nesta mesma perspectiva, pois a morte não é a última palavra, e sim a vida. Pois, para os que creem, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível, dizemos num belo prefácio da missa pelos defuntos. A cruz é um mistério. Por que Jesus morreu na cruz? Por que a redenção da humanidade se faz na cruz? Por que o sofrimento humano? Por que sofre o inocente? Diante de tão grande mistério, nós nos curvamos reverentes contemplando Jesus, que se esvaziou a si mesmo e se humilhou e se fez obediente até a morte e morte de cruz. Mistério de Deus, mistério do ser humano. Olhando para a cruz, descobrimos o sentido do sofrimento humano, pois completamos em nossa carne o que faltou à paixão de Cristo. Mas não nos esqueçamos de que sem cruz não há seguimento de Cristo.